Você escreveu o que o Senhor estava falando comigo, e a palavra que o Senhor saltou ao meu coração naquele texto foi a palavra necessário. Não é preciso esforçar muito ou pensar muito, querido, para ver Jesus falando várias vezes essa palavra, né? Necessário. Em João 4,4, por exemplo, o Senhor vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: é necessário que a gente vá até Samaria. Em Lucas 9,22, o Senhor vai dizer: olha, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado pelos anciãos e os escribas, e seja morto, e ao terceiro dia ele ressuscite dos mortos. Você vai ver outro texto, Lucas 4,43, o Senhor vai dizer: ele, porém, lhe disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque é para isso que eu fui enviado aqui à terra. E a gente poderia pensar e analisar inúmeros outros textos onde Jesus usa essa palavra. Se você fizer uma busca, até mesmo pela internet, você vai ver inúmeros textos que Jesus usa essa palavra necessário. E depois de Jesus, Jesus veio formar discípulos. Depois de Jesus, os discípulos continuam usando a mesma palavra, a palavra necessário. Você vai ver o apóstolo Paulo inúmeras vezes usando essa palavra e falando sobre algo que é necessário. Então eu queria analisar 3 textos com você hoje, da Bíblia, que vão nos dizer sobre algumas coisas que são necessárias para aqueles que amam a Deus e para aqueles que querem viver uma vida abençoada. O primeiro texto, e daí eu quero que você abra ele comigo, está em João, capítulo 3, verso de número 5. João 3, 5. Enquanto você vai achando, eu quero louvar a Deus. Semana passada nós oramos pelo Ailton, que estava hospitalizado por conta do coronavírus, e já mandaram a notícia aqui que o Ailton está em casa, com a sua família, para a glória do Senhor. Ele estava com a saturação muito baixa, mas graças a Deus essa semana ele já conseguiu voltar para casa, e eu louvo ao Senhor por isso, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida, porque o Senhor ouve a oração dos justos. Então eu louvo a Deus mesmo. Também mandaram aqui, quero agradecer pela recuperação da minha irmã Márcia e dos seus, que passaram também pelo Covid, mas o Senhor guardou, o Senhor livrou. Glória a Deus, glória a Deus. E depois tem alguns pedidos de oração aqui também, para nós orarmos, e no final a gente ora. Se você tem algum pedido de oração também, mande aí no chat o seu pedido, o pessoal vai estar anotando, e depois eles vão estar passando aqui para mim, e no final a gente faz uma oração por esses pedidos que tem aqui também, pela Lorena, Dona Cida. Anota aí para mim, o pessoal da equipe, depois manda aqui para mim, para no final a gente orar. Se você tem então algum pedido de oração, coloque aí no chat. Eu quero te desafiar também, se você é uma dessas pessoas que o Senhor liberou essas palavras de conhecimento, e você recebeu cura aí, você estava com dores e você não está mais, compartilha com a gente aí no chat também. A gente quer contar o testemunho junto e glorificar o Senhor junto por aquilo que Ele está fazendo. Se uma dessas palavras você sentiu que foi para você, e você fez o teste aí na sua casa, e você não está sentindo mais essa dor, manda aí para mim, manda aí no chat, que o pessoal da equipe me passa depois também. Amém? João capítulo 3, verso de número 5 e 6, vai nos dizer assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, porque eu digo: necessário é para você
nascer de novo. Querido, o primeiro texto esse texto, Jesus está tendo uma conversa com um homem chamado Nicodemos, e o Senhor está falando a respeito das coisas de Deus, a respeito do reino dos céus, e Jesus libera uma palavra sobre Nicodemos: necessário é nascer de novo. E querido, isso fala de um processo, do processo mais lindo que alguém pode viver na sua vida, que é o novo nascimento, nascer de novo, Isso não tem a ver, querido, com ser bom, Tem muitas pessoas que dizem assim: mas eu sou bom, eu nunca fiz nada errado, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fugi, eu nunca prostituí. Isso não tem a ver com ser bom, Isso também não tem a ver com justiça própria, com se achar bom, com se achar merecedor de alguma coisa. Isso também não tem a ver com pecados, Até porque a própria Bíblia afirma: aquele que diz que não tem pecados, esse é mentiroso, não é? Pode até ser que ele fosse uma pessoa boa, mas ele falou assim: não, eu não tenho pecado. A Bíblia está falando mentiroso, já acabou de virar pecador, não é? Porque nós fomos concebidos no pecado, como diz o Davi nos Salmos. Isso não tem a ver, querido, sabe, com o quanto nós merecemos, ou não tem nada a ver com isso. O texto está afirmando: aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino de Deus. Querido, o Senhor está falando sobre algo necessário, e quando Ele fala sobre algo necessário, a primeira coisa que Jesus conversa com Nicodemos para dizer é necessário, Ele vai dizer: é necessário passar por uma experiência chamada novo nascimento, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. Pastor, como é que eu faço isso? Talvez você está me ouvindo, você já é cristão, você já entregou a sua vida a Jesus, mas você precisa lembrar isso de novo. Você precisa ajudar pessoas nesse caminho. Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer as minhas falhas para nascer de novo, os meus pecados. Conto uma história, e eu até usei essa ilustração numa aula do seminário que eu fui dar mês passado. E um pastor estava tentando evangelizar um senhor, e esse senhor, não convencido de que ele precisava se arrepender dos seus pecados, ele diz: não, mas eu nunca fiz nada errado, eu nunca roubei ninguém, eu nunca defraudei. E eles estão nesse debate, e uma hora o pastor diz: Espírito Santo, me ajuda aí, eu estou cansado. E o Espírito Santo sussurra ao coração do pastor: pergunta para ele do biscoito. Não entendeu nada, mas vamos perguntar. Olhou para ele, para esse senhor, e disse assim: olha, o senhor traz uma pergunta ao meu coração para te fazer, e o biscoito? E esse senhor começa a chorar, e ele começa a dizer: olha, quando a gente era pequeno, a gente passava por uma necessidade muito grande, a minha mãe comprava aquele pacote de biscoito, e ela colocava num pote, ela dava 2 biscoitos para cada filho comer, e daí ia embora estudar, para no outro dia ter mais. E teve um dia que eu estava com muita fome ainda, aqueles 2 biscoitos não foi suficiente, e a hora que a mãe saiu, quando eu estava me arrumando para ir para a escola, eu fui lá e peguei mais biscoito. E a hora que a minha mãe chegou, no outro dia que ela foi ver, ela viu que estava faltando biscoito, ela sabia a quantidade de biscoito que tinha, e esse homem diz assim, ela juntou os filhos, e ela falou: quem comeu o biscoito escondido? Vai apanhar agora. E espremendo, ninguém contava, e de repente essa mãe falou assim: se alguém não me contar quem foi que comeu o biscoito, todo mundo vai apanhar. E ele que tinha comido o biscoito vira por mãe e fala: mãe, foi ele, eu vi. E diz que esse menino falava: não fui eu, e a mãe dele perguntou: você tem certeza? E diz que ele olha para a mãe e fala: mãe, eu tenho certeza, eu vi, foi ele que comeu o biscoito. E o irmão dele levou uma surra. E daquele dia em diante, o irmão, que já era maiorzinho, nunca mais falou com ele. Eles cresceram, casaram, cada um foi para o seu viver a sua vida, e eles nunca mais tiveram contato. E através dessa pequena falha, esse homem precisou reconhecer:
Eu nunca roubei ninguém, eu nunca peguei uma arma na mão e roubei alguém, eu nunca matei ninguém, mas eu defraudei meu irmão. Existe pecado em mim, eu preciso reconhecer as minhas falhas, os meus pecados, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar Jesus como meu Senhor. Sabe, querido, esse é um processo simples, que talvez você já está cansado de ouvir, você já sabe do que eu estou falando, não tem nenhuma novidade aqui, mas o Senhor está dizendo, traz novamente a memória, lembre que você todos os dias precisa reconhecer as suas falhas e os seus pecados, é necessário. Lembra que todos os dias você precisa se arrepender dos seus erros. E querido, eu não estou falando daquela oração que a gente faz assim, Deus perdoa todos os meus erros, aqueles que eu já sei e os que eu não sei. Aquela coisa de atacado. Não, todos os dias, querido, eu preciso reconhecer que há falhas no meu coração. Eu preciso me colocar num lugar de dependência de Deus e dizer, Senhor, se não for o Senhor, se não for a sua graça sobre a minha vida. O salmista diz, ora, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já nos teriam engolido vivos. Isso fala de reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. O Senhor está dizendo, é necessário nascer de novo, é necessário uma vida nova, é necessário ser cheio de Jesus, é necessário viver uma vida digna do sacrifício que Jesus fez na cruz. É preciso todos os dias convidar Jesus para habitar no nosso coração e dizer, fica comigo, Senhor, eu não quero me apartar da tua presença, eu não quero andar por outros caminhos, eu não quero fazer aquilo que te desagrada. Esse é o processo que nós chamamos de conversão. E querido, eu não sei você, mas eu aprendi que eu preciso me converter um pouquinho todo dia. Todo dia eu preciso olhar para mim e falar, miserável. Todo dia eu preciso clamar pela misericórdia de Deus sobre a minha vida e dizer, Senhor, me perdoa. Irmão, quantas vezes eu já falei de mim mesmo, perdoa porque Ele não sabe o que faz, Senhor. Sabe, Jesus está dizendo, é necessário nascer de novo, é necessário estar num processo, e um processo de conversão diária, é necessário buscar ao Senhor todos os dias, é necessário se encher do Senhor todos os dias. Paulo chega a afirmar, tá vendo como a gente precisa converter todo dia? Ó, cheguei, engasguei com o próprio veneno aqui. Paulo afirma, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Sabe, querido, quando a gente vai olhar para a palavra, entender o que a palavra está dizendo sobre necessário, o que é necessário para viver, o que é necessário para ser salvo, o que é necessário para ser feliz, o que é necessário para viver uma vida abundante aqui na terra. A primeira coisa que o Senhor destaca ao meu coração é esse texto. É necessário nascer de novo. É necessário reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. É necessário reconhecer que todos os dias precisamos da mão e da presença do Senhor sobre nós. É necessário reconhecer que sem o Senhor nós não somos bons o suficiente. É necessário reconhecer que todos os dias nós precisamos do Senhor e daquilo que Ele tem para liberar sobre a nossa vida. É necessário todos os dias nos converter um pouquinho mais, mudar um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais. Necessário é nascer de novo. Sabe, um segundo texto que o Senhor traz ao meu coração, é João capítulo 3, verso de número 30, um texto onde João Batista está dizendo, e ele vai falar assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Querido, quando falta Jesus, sobra arrogância. É verdade ou não é? É verdade ou não é?
Quando falta Jesus, sobra medo. Quando falta Jesus, sobra insegurança. Quando falta Jesus, sobra humanidade. Quando falta Jesus, sobra a gente querendo vencer na força do próprio braço. Quando falta Jesus, sobra a gente querendo aparecer, gente fazendo força para ser visto. É assim ou não é? Até no meio cristão. Gente fazendo uma força danada para ser reconhecido. A gente precisa, na nossa geração, mais do que nunca, voltar a cantar aquela canção, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Sabe, quando falta Jesus, as pessoas precisam fazer força por si mesmas para crescer. Nem que seja passando por cima dos outros, nem que seja derrubando, dando rasteiro no companheiro. Já viu isso acontecendo? Quando falta Jesus, sobra gente fazendo força excessiva, sem resultado nenhum. Está tentando. Mas João Batista entendeu. Eu não preciso crescer, eu não preciso ficar famoso, eu não preciso ficar reconhecido. Eu tenho pavor disso, querido. Isso quer me deixar com pavor. É alguém brincar comigo, e nos últimos dias, acho que de pirraça, todo mundo sentiu que eu tenho pavor dessa palavra, e a pessoa fala para mim assim: nossa, viu seu devocional, tá ficando famosinho, hein? Sabe, querido, nós não precisamos fazer tanta força. A palavra diz que aos seus amados o Senhor dá até enquanto eles dormem. A palavra vai dizer sobre a igreja primitiva, e a palavra vai dizer que quem acrescentava era o Senhor. Você está entendendo? Querido, o segredo de uma vida abençoada, bem-sucedida, feliz, é o que João Batista entendeu. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Querido, são dois contrapontos. Eu preciso diminuir e o Senhor precisa crescer em mim. É Ele que tem que aparecer, é Ele que tem que ser visto, é a graça, o favor dEle. Jesus precisa crescer nas minhas decisões, Jesus precisa crescer no meu modo de falar, no meu modo de viver. Jesus precisa crescer nas minhas ações. Você já notou que nós chegamos em um tempo da vida, quando alguém faz alguma coisa que Jesus faria por alguém aqui na terra, essa pessoa é ovacionada? Olha, o fulano foi lá e ajudou aquela pessoa. Irmão, precisa levantar uma mãe nessa hora para dizer: não fez mais que a sua obrigação. É verdade, não é? A pessoa: não, eu fiz, eu fui lá. Daí está todo mundo: nossa, você viu o que ele fez? Ele levou uma cesta básica. Nós estamos vivendo dias onde o papel está tão invertido, que fazer o certo virou privilégio agora. Querido, quando Jesus cresce na nossa vida, o amor vira rotina. Amar é rotina. Quando Jesus cresce na minha vida, ajudar o próximo é rotina, é normal. Eu não posso ficar: oh, ele ajudou, oh, ele fez. Você já fez algo por alguém e a pessoa ficou: ai, que bênção. E você falou: não, fica tranquilo. Porque quando Jesus cresce em nós, querido, quando a glória, a presença de Jesus cresce na nossa vida, fazer pelo próximo é rotina, é mais que obrigação. Querido, as mães precisam se levantar de novo e ensinar os filhos que já estão velhos, voltar lá para eles e olhar para eles e dizer: está fazendo mais que a sua obrigação, nego. Quando Jesus cresce em mim, respeitar o próximo vira rotina.
Querido, eu sou de uma época que a gente foi ensinada, você está andando no ônibus, viu uma grávida, você dá o lugar para ela sentar. É ou não é? Alguém mais foi ensinado assim também? Fale bom dia para as pessoas. Hoje em dia você tem que ir forçando as crianças, não é? Fala bom dia para o porteiro da escola. Tem uns que já cresce solto assim, né? Mas tem outros que tem que falar, fala bom dia para o porteiro, não é? Fala isso para aquela pessoa, agradece a pessoa que limpou ali para você, agradece o faxineiro, não é? Mas quando Jesus cresce em nós, querido, respeitar o próximo é rotina, é normal, obrigado, Deus abençoe, sabe, coisas básicas e simples, é normal olhar para o outro e não ver ele como inferior, ou como alguém menor, ou como alguém que merece menos do que eu, nós somos iguais, respeito, dignidade. Quando Jesus cresce em nós, honra vira rotina. Eu vou às vezes em lugares e o pastor vai apresentar alguém. Eu vou pregar em uma igreja, o pastor vai apresentar alguém. Nossa, esse camarada aqui é uma bênção, ele está com a gente, ele nos honra e tal. Mas virou um negócio tão difícil, não é? Eu lembro que nós fomos uma vez, não sei se a gente foi na casa dessa pessoa ou na casa de uma outra pessoa, essa irmã também estava. E o Nicolas veio pedir alguma coisa para mim e eu falei não para ele. E ele quis fazer uma cara de choro, eu já fiz. E ele saiu. E a irmã olhou, não sei se para mim ou se para a Marina, e falou, nossa, como ele respeita. Nossa, como ele honra vocês. Sabe, parece que o certo está virando assustador. Você acha isso comigo também? Uma gentileza, uma delicadeza, uma honra, parece que você tem que fazer algo com a pessoa, como se ela fosse um super-humano, como se ela fosse alguém de outro planeta. Quando Jesus cresce em mim, querido, tudo isso é rotina. Quando Jesus cresce em mim, quando a glória e a presença de Jesus cresce na minha vida, eu não temo as ondas, as dificuldades, as adversidades. Quando Jesus cresce em mim, eu sorrio no meio da crise, eu danço no meio da tempestade. Quando a presença de Jesus cresce na minha vida, querido, eu consigo ver o impossível, eu consigo ver acontecendo aquilo que nem a existência veio ainda. Querido, é necessário que Ele cresça, é necessário que a glória dEle nos encha. João Batista entendeu, tem alguém olhando para João Batista e falando assim, olha, os discípulos de Jesus estão batizando mais que os seus. Olha, o povo está indo mais falar com Jesus do que falar com você, João Batista, porque gente para fazer essas futriquinhas nunca falta. João Batista, olha, o povo está indo mais falar com Jesus do que falar com você. Sabe qual é a resposta de João Batista? É necessário que ele cresça, ele precisa crescer, ele precisa ser visto. Quando falta Jesus, querido, sobra desespero, sobra angústia, sobra lamento, sobra reclamação. Você já viu gente que reclama de tudo? A água não está boa, se faz frio, está muito frio, se faz calor, Deus o livre, que calor, não é? Se está chovendo, ai, pelo amor de Deus, está chovendo. Mas se está sol também, ai, podia estar chovendo. Quando falta Jesus, sobra reclamação, sobra murmuração, sobra chatice. Tem alguém caminhando com você, alguém aí da sua família, está muito chatinha, manda orar, manda ir falar com Jesus, é falta de Jesus.
Porque quando Jesus chega, querido, e quando a presença dele vem sobre nós, o fraco vira forte, a tristeza salta de alegria, os mortos vivem. Quando a presença dele chega, entra a vida nos sepulcros. Quando a presença dele chega, vidas são transformadas. Quando a presença dele chega, então João Batista, eu acredito, querido, que isso estava tão enraizado em João Batista, que foi natural João Batista olhar para aquelas pessoas que estavam querendo fazer competição entre ele e Jesus, e dizer: eu não estou competindo com Jesus, eu estou aqui para que o nome dele seja conhecido. É necessário que a glória de Jesus cresça em nós. É necessário que nós sejamos tomados pela presença do Senhor. João Batista disse: é necessário que ele cresça. É necessário que o meu interior seja expandido pela glória e pela presença dele. Ah, querido, quando eu me deparo com isso aqui, com essa verdade de Deus, para mim eu já não quero nem terminar de pregar mais. Eu já quero fechar meus olhos, abrir as minhas mãos e dizer: vem, 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 vem. Cresça a tua revelação em mim. Cresça a tua presença em mim. Mais de ti, Senhor, menos de mim. Eu não sei se isso mexe com você, querido, mas isso mexe comigo. Mexe comigo. É necessário que ele cresça. É necessário que ele apareça. Um terceiro texto que eu quero ver com você. Está em Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele é galardoador, dependendo da sua versão, recompensador daqueles que o buscam. Querido, eu sou apaixonado por esse texto. Ele diz: olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. E ele vai falar sobre duas coisas. É necessário crer que Ele existe e que Ele recompensa, ou que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Querido, parece um ponto tão bem estabelecido. Pastor, é óbvio que se alguém está se achegando a Deus em oração, é porque crê que Ele existe. Ou pelo menos deveria ser óbvio. Mas você já viu alguém olhando para Deus e dizendo assim: se o Senhor existe, faz alguma coisa? E tudo bem, Ele faz, Ele é amoroso, generoso, carinhoso, mas Ele diz: olha, depois que você entrou em um relacionamento comigo, é necessário, é indispensável uma coisa: que você creia que eu existo. Ele está dizendo sobre o que nesse texto, querido? Crer que o Senhor é real, crer que de fato Ele nos ouve. Querido, nós falamos quinta-feira no bate-papo um ponto importantíssimo de alguém que quer viver no lugar secreto, é entender e ter a fé simples para crer que Deus nos ouve. Ele diz: todas as vezes que vocês orarem, eu vou ouvir. Sabe, esse texto está falando sobre deixar de se relacionar com Deus só por religião, ou porque alguém nos ensinou e disse: olha, quando tudo der errado, fala com Deus.
Eu não vou para Deus porque eu preciso de alguma coisa, ou eu não vou para Deus porque alguém mandou eu ir, ou porque um curso de teologia me ensinou que eu preciso ir para Deus. Eu vou para Deus porque eu amo Ele, porque eu sei que Ele é real, que Ele está sempre pronto a me ouvir. Ele é um Deus relacional, e todas as vezes que eu entro na presença dEle, Ele para tudo para ter um tempo comigo. Então eu não vou para a presença de Deus porque alguém mandou, disse que eu tenho que ir. Eu vou porque eu creio que Ele existe, que Ele está ali me ouvindo, e que Ele está ansiando. A palavra diz que todos os dias Ele descia no jardim para ter um tempo com Adão e Eva. Eu preciso crer que quando eu dobro os meus joelhos, ou eu estou sentado na minha cama, ou faça você, planta bananeira, não sei que jeito que você vai orar, mas independente do lugar, da hora, de como, a posição que você tiver, o Senhor nos ouve. Ele é real. E Ele quer se relacionar conosco, e Ele quer falar conosco, e Ele quer liberar verdades ao nosso coração, e Ele quer revelar os seus segredos. A palavra diz que os segredos do Senhor é revelado aos justos, aqueles que o amam. Jó custa para entender isso. Jó já era crente, Jó já fazia oferta no sacrifício lá, em favor dele, da sua família, dos seus filhos. Mas no final do livro de Jó, no capítulo 42, ele vai dizer uma coisa que eu acho preciosa. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam a sua verdade. Sabe, ele está dizendo, antes eu servia a Deus porque alguém me disse que Ele existia, alguém me disse que Ele ouvia, agora não, agora é uma experiência minha, agora eu creio, agora eu tenho fé, Ele existe, Ele é real, Ele fala, Ele se manifesta, Ele libera palavras ao nosso coração. Esse texto está falando sobre sair de um lugar de religião, de mecanismo, e entrar em um lugar de relacionamento. Eu entro na presença de Deus porque eu amo Ele, porque eu sei que Ele é real, porque eu sei que Ele aguarda ansiosamente a minha presença. Adão pecou. Onde que está Adão? Escondido. Onde que está Eva? Escondida. E onde que está Deus? Andando no jardim, falando, Adão, cadê você? Vem cá, Adão. E Adão está se escondendo, Adão está fugindo da presença. Mas tem uma hora que Adão não resiste. Graças a Deus que tem uma hora que a gente também não resiste, não é? Ele vai nos chamando, Ele vai nos chamando. Você já teve aquele momento na sua vida que você entrou num piloto automático e você já não tinha tempo mais para orar, e não tinha tempo para ler a palavra. Querido, eu estava num tempo desse, envolvido nos estudos e dando aula ao mesmo tempo, e a diretoria da associação, e a igreja local, e pandemia, e aconteceu tanta coisa, e eu estava tão sobrecarregado. E um dia, eu cheguei aqui na igreja, no escritório, eu tinha um monte de coisa para fazer, e eu abri a playlist no Spotify. Eu sempre tenho o costume de colocar louvor ali no escritório, e fazendo as coisas que eu tenho para fazer, e tocou um louvor, tocou 2 louvores. No terceiro louvor começou a tocar uma canção do Baruch, e ele dizia, ah, que saudade, que saudade. Alguém lembra a letra desse louvor? Eu não lembro também. Mas ele começava a falar que saudade de ouvir a sua voz pelo jardim, sabe, que saudade de ouvir a sua voz ao entardecer. E ele vai falando, se eu pudesse, eu voltaria atrás. Tá vindo a letra, calma aí. E, sabe, eu troquei a minha comunhão por tanta coisa. Querido, aquela letra daquela canção
veio sobre o meu coração, e parecia que o Senhor estava ali no escritório, falando para mim, ai que saudade. Irmão, eu não sei o que eu tinha para fazer aquele dia. Eu sei que eu deitei ali no chão do escritório e eu chorei. E eu chorei. E parece que quanto mais eu chorava ali, mais o Senhor falava, ah, que saudade. Ah, que saudade. Saudade quando você tinha tempo para mim. Ah, que saudade quando você trocava tudo para orar, para estar na minha presença, para ler a palavra. A gente vai ficando tão ocupado. Tão ocupado. E às vezes a gente está ocupado até com o reino mesmo. Mas uma segunda verdade desse texto é que é necessário crer também que Ele recompensa aqueles que o buscam. Mais do que crer que Ele é real e que Ele nos ouve, que Ele quer se relacionar conosco, nós precisamos também crer que os ouvidos dEle estão atentos à nossa oração, aquilo que nós vamos entregar ali diante dEle, e mais do que isso ainda, crer, uma promessa do Senhor liberada sobre nós, é que Ele não só nos ouve, Ele nos ouve e nos responde, nos ouve e nos recompensa, nos ouve e vem ao nosso encontro. Essa fé precisa estar dentro de nós, querido. De que Deus é real, de que Ele nos ouve, nos ama, nos recompensa, de que é Ele que cuida da minha casa, é Ele que cuida da minha família, de que Ele é o meu pastor e nada vai me faltar, de que Ele é o meu escudo, que vai me livrar das setas que vêm do inimigo, que Ele é a minha cidadela, a minha torre forte, que nele eu estou seguro, eu não tenho o que temer. É necessário crer. Sabe, quando as ondas, as tempestades da vida, os momentos de dificuldade vêm sobre a nossa vida, é necessário crer. Crer que Deus está cuidando da gente, crer que Deus não perdeu o controle. Fé para crer que no final vai dar tudo certo. E que isso não deu certo ainda porque não é o final. Fé para crer que aquela pessoa que nós tanto oramos, mais cedo ou mais tarde vai se render ao amor do Senhor. Fé para crer que Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Fé para crer que Ele vai enviar os recursos, Ele não sabe de onde vai vir. E tem vezes que Ele não sabe mesmo. Tem vezes que tudo que nossos olhos conseguem ver, Deus não vai bater essa conta. Fé, é necessário crer que Ele recompensa aqueles que são fiéis. Sabe? Crer, como diz o salmista, que ainda que eu passar pelo vale da sombra e da morte, nada vai me acontecer porque Tu estás comigo. Querido, você sabe o vale da sombra da morte que nós passamos aí em dezembro, janeiro. Mas a única coisa que deixava o meu coração firme e de pé era saber: Deus está comigo, Deus está com a minha casa. Querido, eu aqui fora do 24 horas, a Marina lá dentro, eu não tinha notícia, eu não sabia o que estava acontecendo, mas uma verdade estava no meu coração: Deus está lá dentro com ela também. Onde você tem pautado a sua vida, o Senhor está olhando para nós hoje e dizendo: ei, eu não sei se você entendeu ainda, mas é necessário crer. É a fé que nos segura, é a fé que nos sustenta, é a fé que nos deixa de pé, é a fé que faz o impossível acontecer na nossa vida. É a fé que agrada o coração de Deus. É a fé que nos vai fazer falar como Jó: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem as suas maravilhas, então eu me arrependo no pó e na cinza daquilo que saiu da minha boca. Eu não sei se você já chegou nessa constatação, querido, mas mais do que nunca,
É necessário crer que o Senhor está cuidando de nós. É necessário crer que Ele está cuidando da nossa casa. É necessário crer que Ele está cuidando dos nossos filhos. Sabe, nós estávamos numa discussão hoje, ontem, anteontem, no grupo de pastores aqui da cidade, sobre algumas coisas que foram lançadas como matéria para as crianças. E os nossos filhos sendo obrigados a ver aqueles vídeos, falando umas coisas que a gente não concorda. E eu já fiquei irritado. Mas eu preciso descansar o meu coração e saber que o Senhor está cuidando dos meus filhos, o Senhor está guardando a mente e o coração deles. Fique de pé, você que está aqui. Você que está em casa também, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. É necessário, querido. É necessário nascer de novo, é necessário ser transformado dia após dia. É necessário que o Senhor cresça na nossa vida, que a glória dEle apareça. É necessário crer. Crer que Ele existe, crer que Ele é real, crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Crer que no final vai valer a pena. Crer que no final de tudo nós vamos cantar o hino da vitória. Crer que talvez 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Fé também para crer que ainda que me atinja, e ainda que eu morra, um céu de glória está esperando por mim. E lá na Nova Jerusalém, querido, lá não vai ter choro, dor, lamento. É necessário, querido. É necessário olhar para Cristo hoje e dizer: cresça em mim. Que a tua revelação cresça em mim, Senhor. Talvez hoje é dia da gente fazer como os discípulos. Olhar para Jesus e dizer: Mestre, acrescenta em nós fé. Fé para crer que vai dar tudo certo. Fé para crer que eu vou acabar tudo isso bem. De um jeito ou de outro. Feche os seus olhos aí na sua casa. Você que está aqui, feche os seus olhos. Cresça em nós, Jesus. Cresça em nós a tua revelação. Cresça em nós a tua unção. Preciso tanto de ti, Senhor. Como a costa suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, amado meu. Cresça em nós, Jesus. Cresça em nós a tua presença. Nós não vamos andar mais ansiosos. Cresça em nós a tua presença, e nós não vamos andar mais ranzinzas por aí, reclamando de tudo, tudo está ruim. Cresça em nós. Cresça em nós fé para acreditar que tu és o Senhor dessa nação. Acima de qualquer governo está o teu governo. Acima de qualquer nome está o teu nome. Sabe, talvez você está aí na sua casa, ou até mesmo aqui, e algum nome tem sido maior na sua vida. O nome da dor, o nome do desespero, o nome da enfermidade, o nome da falta de dinheiro.
Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite: nenhum nome é maior que o nome de Jesus. Nenhum nome governa a nossa vida como o nome de Jesus governa. Tire os seus olhos do natural hoje. É necessário crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Feche os seus olhos onde você está e comece a buscar a presença dEle. Comece a dizer: vem com teu Espírito sobre mim, enche a minha casa com a tua presença. Pode estar faltando um monte de coisa na minha casa hoje, mas não pode faltar a tua presença. Então enche a casa com a tua presença. Rega os seus lábios para dizer: vem, enche a minha vida de fé, enche o meu coração de certeza, de esperança.